De Cara Nova. A seguir no Prime Life. Oi gente, tudo bem? Hoje no De Cara Nova nós vamos começar a dar essas dicas fantásticas sobre um assunto muito interessante que eu adoro, que é sobre gesso. E para falar de gesso, nada mais, nada menos do que meu parceiro de trabalho, o Inácio, da Impacto Gesso. Tudo bem, Inácio? Tudo bom, Eric, e com você? Tudo bem também. E aí, Inácio, olha, primeira coisa que eu queria tirar dúvida com você, que eu achei muito legal, que você me contou. As pessoas falam gesso acartonado e falam drywall. O que tá certo? Na verdade é uma coisa só muda o nome, porque o drywall é em inglês e acartonado se escreve em português, mas é uma coisa só, na verdade. É a mesma coisa. Então as pessoas às vezes têm dúvida, drywall não, é acartonado, na verdade é a mesma coisa. O que muda é quando você trabalha, se tem o gesso acartonado ou drywall, e você tem aquelas plaquinhas de gesso, né? Isso, que é a plaquinha de 60 por 60, que ela é uma placa um pouco mais antiga, né? Mas é um material bom também, só que não está se usando muito mais quanto o drywall. O drywall tá em alta, derrubando, né? A plaquinha. Né? Mas só que a plaquinha está sendo muito utilizada ainda, né? Em que situações que a gente usa a plaquinha? Sim, a plaquinha ela é utilizada nas áreas internas, assim, em serviço menor. Porque serviço maior, assim, industrial ou comércio, até mesmo residência, para fazer painel, nichos. Para facilidade, né? No trabalho, no manuseio, no corte, né? Isso. Eu já vi até, nossa, essa placa de drywall você corta com estilete, é muito mais prático. Agora, uma coisa que em gesso eu acho muito interessante, que é diferente do que trabalhar com parede de alvenaria, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma parede de banheiro, ou se eu quiser, por exemplo, fazer uma lareira de gesso, eu posso? Sim, claro, com certeza. Hoje em dia a gente usa, na lareira principalmente, a gente tem as placas rosa e a placa verde. A placa verde usa em banheiro, em área externa para fazer stand de venda ou até mesmo fechamento assim de beiral de casa. Se usa muito a placa verde. E a placa rosa, como você citou primeiro, ela é anti-chama, pode ser usada em lareira, em churrasqueira. Você que está com a churrasqueira e que ela está inacabada, você pode fazer um fechamento, colar uma pastilha, um revestimento ou uma madeira por cima, fica super bonito. E o legal do gesso, no caso, né, como é fogo gesso rosa, você tem uma parede, mesmo que você não tenha essa lareira já criada embaixo que queira complementar, mas por exemplo, eu tenho um dormitório, agora está fazendo frio e eu quero fazer uma lareira. Aonde seria impossível, né, ter uma lareira, porque não tem chaminé, você pode construir com o gesso rosa, né? E você pode até colocar uma lareira a gás, que tem calor mesmo, fazendo o gás chegar até lá, você não tem problema nenhum. A gás ou a álcool, né? Tá se usando bastante a álcool. A álcool que eles chamam até de lareira ecológica, é bem bacana. Esse daí é um assunto que dá pra gente falar bastante numa outra oportunidade, que são dessas lareiras. E no caso dos banheiros, que você falou, né, dessa placa verde, né? Que é a placa, como que chama mesmo? A placa é RU. RU. No caso, é só passar a tubulação e ela tem uma resistência à umidade, né? Tem. É bem bacana e, mesmo. Assim, aí pode usar a hidráulica, fica tudo interna. E assim, o povo tem um preconceito. Um receio, né? Um receio de usar gesso até para isso, se tiver né? um vazamento, é mais fácil até, porque o drywall é uma coisa fácil de dar manutenção, né? Manutenção. A alvenaria você tem que quebrar, fazer uma baita sujeira, e o drywall não. Você faz um corte, em questão de minutos, de meia hora, você consegue deixar o acabamento novamente do jeito que estava antes.
pessoas têm receio, né? Falando mais uma vez da questão da fixação, né? No caso, você usar uma placa verde no banheiro. Aí você vai colocar um tampo de pedra, você vai colocar um móvel e as pessoas têm receio porque tem um certo peso que você tem que sustentar nessa parede. Numa parede de alvenaria, você faria uma grapa, uma sustentação, uma fixação com bucha, parafuso. E no caso do drywall, como que a gente faz, Inácio? Fala pra mim. Então, Érica, no drywall a gente usa o reforço, como você citou, para colocar pia, a gente usa madeira na parte interna do drywall. Que no drywall existe uma estrutura de metalão que ele fica por trás da placa, existe a estrutura. Nessa estrutura a gente parafusa madeira. Para dar sustentação, né? Isso, para colocar a pia, como você citou, ou qualquer outra coisa, ou um armário. Ou mesmo porta-toalha, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, é oco e eu vou ter que ir lá fazer o furo, colocar um porta-toalha. É só a única coisa, né, que tem que ser previsto tudo com antecedência. Não dá também para ficar mudando se a sustentação está naquele ponto, é naquele ponto que dá para furar. Existe sempre o ideal é ter um projeto por trás disso. Por certo. Isso que é sempre bom trabalhar com um arquiteto, um profissional que tenha esses conhecimentos. Porque fica tudo certinho, tudo com antecedência, não dá dor de cabeça, né, Inácio? Que é a coisa principal, né? Você finalizar uma obra sem ter aquela tremenda dor de cabeça. Bom, mas olha, não é só gesso verde, rosa, e nós temos o drywall normal, né? As pessoas ainda, né, têm uma certa dificuldade de fazer a casa inteira, as divisórias internas, pelo menos, com drywall. Ele fica mais leve, não é? A estrutura, quando a gente vai calcular a fundação, né, a estrutura, você tem que calcular menos peso se você vai fazer drywall, né? Tem um custo-benefício, né? Uma coisa mais... Porque você economiza muito tempo, e tempo é dinheiro, né? Então isso conta muito no resultado final. Com certeza. É muito rápido construir, né? Eu já vi você trabalhando, é muito rápido. E tudo é oco, então como é fácil de passar as tubulações. E o gesso no teto, Inácio? Você usa bastante fazer os forros? Sim, o gesso no teto hoje em dia, principalmente na área residencial, hoje em dia 80% das residências ou apartamento é utilizado bastante o forro. Porque a pessoa quer embutir luminária e o forro de gesso é uma coisa muito prática, né? Prática. Para iluminação, para fazer uma sanca. Uma iluminação indireta, né? Isso, para esconder tubulação de ar-condicionado. Pois é. Apartamento, quando você compra e você resolve pôr ar-condicionado. O tubo do ar-condicionado, gente, é enorme. Então você não tem outro jeito, você tem que fazer um rebaixo de gesso. E aí, esse gesso que ele é mais distante, né? Esse forro de gesso distante, né, da laje mesmo, te permite passar por todas essas tubulações nesse espaço que é essencial para você não mostrar essas tubulações que são feias, mas são essenciais para o funcionamento, né? Olha, eu recebi algumas perguntas das redes sociais e eu gostaria de fazer para você, aproveitando que você tá aqui, tá, Inácio? Vou abusar de você, tá? Então vamos lá. Olha, a Márcia, que ela é de Itatiba, ela me perguntou o seguinte, que ela tinha aqui na cozinha dela um gesso já instalado. E ela teve que fazer um complemento, chamou uma equipe e esse gesso, ele, com o tempo, ele recebeu algumas trincas. Ela tá reparando que isso está abrindo. Por que isso pode ter acontecido? Pode me falar por que isso aconteceu, Inácio? O que pode acontecer? A trinca, ela vem aparecer quando o profissional não usa a fita. Que a fita, ela é um ponto-chave nas emendas do drywall. Essa fita é uma fita adesiva que você usa como uma malhinha, né? Que você usa para colocar entre uma peça de gesso e outra, isso, né? Fica nessa emenda. Na junção da placa é fundamental, tem que ser usada essa fita. Muito bacana. Isso daí pode ter sido que, no caso da Márcia, não utilizou essa fita, né? Isso, bem provável que o profissional que fez lá não teve esse cuidado, né? De ter colocado a fita. Certo. Bom, gente, eu tô aqui, vou aproveitar que o Inácio tá aqui para fazer mais uma pergunta aqui, que é da Gabriela, de Vinhedo. E ela tá perguntando aqui pra gente se é mito ou é verdade, se o gesso pode ou não ser molhado. E aí, Inácio? Bom, Gabriela, na verdade, o gesso, o ideal não deve ser molhado. Né? Sim, sim.
Mas assim, uma umidade rápida, um respingo de água não tem problema. Uhum. Principalmente o drywall verde a gente usa em banheiro. Uhum. Então assim, pouca água, o gesso sustenta assim, ele só não aguenta ficar muito tempo ali com umidade. Aí, como fosse um reboco, ele não ia resistir também. Daí nesse caso não é como se fosse uma parede, né? Nesse caso, né, que tem várias camadas de chapisco, de pintura, que cada uma vai resistir mais à umidade do que no caso do drywall, né? Que já não tem tantos revestimentos por cima dele. Mas né? o ideal é evitar. Quanto o máximo evitar de molhar gesso, é sempre bom evitar. Ah, então tá certo. Bom, também, né, tem suas qualidades, tem que ter esses cuidados, né? Mais uma, eu acho que vai ser a última, vamos lá. É o Carlos agora. O Carlos de Valinhos, ele tem uma pergunta pra gente. Ele quer fazer uma parede inteira de drywall e nessa parede ele quer fazer uma abertura para uma porta de passagem. Bom, eu não vou responder, quem vai responder é o Inácio. Fala aí, Inácio. Bom, Carlos, claro que pode sim. Você consegue fazer uma parede e usar a porta, seja ela a porta comum ou porta de correr. Na porta de correr a gente pode até usar ela embutida, você não vê a porta. Dá para ela ficar embutida dentro da parede do drywall. É muito legal essa questão da porta, viu, Carlos? Olha, presta atenção. Se você tem uma parede de drywall, né, Inácio? É nessa hora que você pode economizar muito espaço dentro de casa com essa porta entrando dentro da parede. O que seria numa parede normal, que você não teria espaço, né? Porque você faz o bloco, né? Fica aquele transtorno, né? Principalmente se for em corredor, alguma coisa assim. Porque vai ficar atrapalhando a passagem, né? A circulação. Com certeza. E o drywall ele já é oco por dentro. Então, se você prever com antecedência, fizer a estrutura certa, né? Você consegue esconder essa porta inteirinha embutida dentro dessa parede. É muito legal, porque às vezes você não quer fazer aquelas portas que tem roldanas, que são externas, então você pode usar o gesso para isso. E a gente pode fazer ela juntamente com a parede, dá para parafusar junto. Então quando terminar a parede, a porta já está funcionando. Tá vendo? Olha aí, Carlos, em vez de fazer uma parede, além de você poder fazer uma parede de gesso, ter uma abertura para a porta, ela ainda pode ser de correr. Já vão ter que cobrar projeto já. Bom, já respondemos todas as perguntas, a gente já tem um maior bate-papo bacana aqui sobre gesso e agora tem que deixar o Inácio ir, porque ele tem que trabalhar, né, Inácio? Tem muita parede para fazer ainda de drywall, muito teto. Então tá, muito obrigada, tá, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Não, imagina. Então tchau, gente, até mais. Prime Live. Oferecimento MaxiWeb. Conecte-se com o mundo.